A minha saudação é com a paz do Senhor ao trio de ouro, pastor Antônio Francisco, evangelista Rosinha, diretor André Salles, também a nossa saudação aos companheiros ministeriais e a todos vocês, ouvintes e telespectadores da 87 FM de Araçariguama, a rádio que virou televisão, programa Teus Altares Metodista. Hoje nós vamos fazer um breve estudo sobre o profeta Oséias. Tá bom assim? Profeta Oséias. Eu vou ler no capítulo 1, o versículo de número 3. 2, versículo 2. Quando o Senhor começou a falar por intermédio de Oséias, ele lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituições, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Aleluias. Amém. Olha, amados, a vida do profeta Oséias foi usado como um símbolo da rebelião de Israel para com Deus. Este, um dos profetas menores, é chamado profetas menores pela quantidade de texto, pela quantidade de escrito, tá bom? São 12 os profetas menores, mas foram grandes profetas, fizeram grandes serventias ao Senhor, serviram ao Senhor, mas são chamados por nós profetas menores por causa da quantidade de textos. Por exemplo, os 12 escritos dos 12 profetas menores dá 1/3 do que está escrito do profeta Isaías, só para você ter uma base, tá bom? Então é assim. E falando ainda do profeta Oséias, que foi um símbolo da rebelião de Israel para com Deus, assim como a esposa de Oséias se tornou como uma mulher de adultério, Israel também estava adulterando sua comunhão com Deus e seguindo outros maridos, outros esposos, ou seja, outros deuses. Deus vai usar a vida desse profeta como exemplo do que estava acontecendo no mundo espiritual. A vida de Oséias foi uma parábola viva. Oséias estava sentindo na pele os mesmos sentimentos que Deus estava sentindo. Quando Paulo fala assim, meus filhinhos, por quem eu sinto dores de parto, lembra? Até que Cristo nasça em vós. E assim, Oséias sentia as dores de Deus também. E aí uma pergunta, Deus pode usar a sua vida como um bom exemplo para falar com as pessoas? Lendo o livro de Oséias, a gente vê isso acontecendo. Podemos ver claramente uma orientação nesse livro de Oséias, que o mundo não quer nada a sério com você. Vemos que um homem e Gomer, esposa de Oséias, manteve um relacionamento extraconjugal. Este homem não queria nada a sério com ela, não estava disposto a amá-la como seu legítimo esposo Oséias amava. Por isso Gomer foi escravizada naquele relacionamento conjugal. E a Bíblia diz em Oséias 3, versículo 2, Oséias 3, 2, que assim eu a comprei de volta, Oséias a comprou de volta, por 15 peças de prata, um barril grande de cevada e um odre de vinho. Ou seja, Oséias precisou comprá-la, resgatá-la de volta para casa, porque tinha se tornado escrava daquele relacionamento. Você está achando que o mundo vai reconhecer o teu valor, o teu chamado? Quem sabe o teu valor real é Deus, que te criou. O mundo não quer nada sério com você. Abra os seus olhos. O tapete do mundo é vermelho, é para te receber, bonito, e depois você vira escravo. Outra visão que também nos dá o livro de Oséias. Quantas vezes você vai precisar quebrar a cara, tendo experiências amargas ao trocar o amor de Deus, o amor do seu esposo, por uma aventura lá fora? Resumindo, Gomer só quebrou a cara. E aí vem a pergunta, quantas
vezes você precisa bater com a cara na parede por tentar viver uma vida longe de Deus. Até quando você vai viver se enrolando, se complicando? Até quando? Mais uma visão também deste livro maravilhoso. Cristo arrumou uma prostituta para fazer dela uma noiva, uma igreja. A ordem de Deus para o profeta foi clara quando nós vemos no capítulo 1, versículo 2. Vai e se case com uma prostituta. Foi isso que diz. Só quem está conectado com Deus para entender um mistério desses. Isso apontava que Israel agiu como uma prostituta ao se afastar do propósito de Deus. O propósito de Deus para Oséias é que ele deveria casar com uma prostituta e fazer dela sua esposa. Isso nos remete a Cristo. Cristo nos resgatou dos braços de outros deuses, dos braços do pecado, resgatou do inferno e fez de nós o seu povo através de uma aliança de casamento eterna, uma aliança que houve derramamento de sangue na cruz do Calvário. Cristo, amados, ele quer compromisso sério com a sua noiva, com a sua esposa, que ninguém a ama e a valoriza como ele. Jesus nos fez de uma prostituta uma legítima esposa. Então, não torne a voltar para outros maridos, para outros deuses, para desejos mundanos. Não volte. Mais uma visão deste livro. Eu não concordo com sua prática, mas eu continuo te amando. Mais uma visão deste livro. Oséias, amados, não concordava com as práticas erradas da esposa Gomer, mas mesmo assim ele continuou amando a sua esposa. Deus também nos ama, mas não concorda com as práticas pecaminosas. É interessante aprendermos a separar o pecado do pecador. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então não desista de ninguém por causa do pecado. Ninguém está fora do alcance de uma vida transformada por Deus. Mais uma visão eu vou te trazer. Perdoem até quem não merece. No versículo 1 do capítulo 3, o Senhor disse: vá e ame sua esposa novamente, embora ela cometa adultério com um amante. E Oséias foi ferido profundamente pela pessoa que lhe prometeu ser fiel. Uma das piores dores é a dor da traição. Jesus sentiu esta dor. Sentiu esta dor e tem pessoas, amados, que não se levantam nunca mais até o dia de hoje depois que foram traídas. Só para você ter noção de como dói. Tem pessoas que ainda vivem à base de remédio a vida toda após a traição. Mesmo assim, amados, Jesus perdoou até quem feriu profundamente. Mesmo assim. Em algum caso, perdoar não significa, na verdade, andar juntos de novo. Mas no teu coração, aquela pessoa que tem que ser perdoada, no seu coração, mesmo que você não volte a andar junto com ela de novo. É preciso ser livre para poder prosseguir. Isto é que acontece através do perdão. Você precisa perdoar até quem te feriu profundamente. Mais uma visão para a gente poder fechar esse estudo. O que você pega tem que misturar com a sua vida. A sua pregação tem que se misturar, tem que ser prática. O casamento de Oséias se tornou uma realidade, uma verdadeira pregação. Assim como o casamento de Oséias, por causa da infidelidade de Gomer, não ia bem, o relacionamento de Israel com Deus também não ia bem. Detalhe, Oséias não pregava obediência ao povo e vivia em desobediência. Não. Ele foi obediente, mas tão obediente que casou quando Deus mandou que ele casasse com uma prostituta. Não estava nos planos dele.
mas ele foi lá e se casou. Ele não pregava só o perdão, mas foi lá e resgatou e perdoou. Resgatou e perdoou a esposa que feriu profundamente. O Evangelho, amados, não precisa de pregadores e professores e cristãos que não vivem o que pregam. O Evangelho não precisa de pessoas assim. Até a próxima, se Deus quiser, com carinho. Eis a escrava resgatada, grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata, mas o sangue que verteu. Grande foi a tua graça, que por mim assim mostraste, para meus trilhões partires, tua vida não poupaste. Pois agora que sou tua, não te quero mais perder. Antes, meu Senhor, servir-te, grata e só por te viver. Grande foi a tua graça, que por mim assim mostraste, para meus trilhões partires, tua vida não poupaste. Quero receber teu jugo e em teus passos caminhar. Se por ti eu sofro tudo, vou contigo em paz reinar.